Bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, nessa palavra abençoada. E nessa manhã eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito do Salmo 1. Esse salmo ele é muito conhecido, mas ele nos traz algumas verdades que nós temos nos esquecido e que nós precisamos lembrá-las. O Salmo 1, queridos, ele é um salmo que fala a respeito daquela pessoa que é ímpia e daquela pessoa que é justa. E quais são as consequências do ímpio e quais são as consequências do justo. Mas para que a gente possa entender uma coisa e outra, nós precisamos entender o significado da palavra ímpio e o significado da palavra justo também. O ímpio é aquela pessoa que não tem piedade nenhuma, é aquela pessoa cruel, desonesta, perversa, é aquela pessoa que se levanta contra tudo que diz respeito a Deus, não obedece a sua palavra. E o justo é aquela pessoa que prega a verdade, é aquela pessoa que vive uma vida justa, correta, uma vida sem mácula, uma vida íntegra. É aquela pessoa que ela se afasta daquilo que é mal para se aproximar mais de Deus. Então nós vamos ler nessa manhã aqui o Salmo 91, o Salmo 1, desculpa, aonde no versículo 1 diz assim: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho do ímpio, porém, conduz à destruição. Esse salmo aqui ele já começa relatando a felicidade que é servir a Deus. Ele diz no versículo 1: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. O que é não seguir o conselho dos ímpios? A Bíblia diz, queridos, que na multidão de conselheiros há sabedoria. E nem todos que estão na nossa volta podem nos aconselhar, porque nem todos têm a sabedoria de Deus e nem todos são pessoas justas. Às vezes nós temos pessoas à nossa volta que têm uma aparência de santidade, mas que na verdade, lá no fundo do coração, alimentam amargura, alimentam perversidade. São pessoas que elas têm uma aparência externa, mas no interior é aquilo que Jesus falou, né? A respeito do sepulcro caiado lá dos fariseus. Ele disse, olha, por fora vocês são bonitos, mas por dentro há ossos, a podridão, a imundícia, a sujeira. Então, muitas vezes nós estamos buscando conselho em pessoas que não têm nada a nos aconselhar. E nós temos que entender que Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos aconselhar. Pessoas essas que vão nos dar uma direção que vem da palavra. Então, tem pessoas que muitas vezes elas estão buscando conselho em pessoas ímpias, ou seja, pessoas perversas, pessoas cruéis, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não têm nada a oferecer da parte de Deus para elas. E Deus ele está dizendo que essa pessoa que busca esse tipo de conselho não é uma pessoa bem-aventurada. Então, a pessoa justa, ela não vai atrás desse tipo de pessoa. A pessoa correta, justa, honesta, ela busca pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, para buscar um conselho, um conforto. Então, queridos, Deus ele coloca pessoas à nossa volta, pessoas que podem nos ajudar. E continuando ali diz assim, não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores,
nem se assenta na reunião dos escarnecedores. O mundo aí fora, ele vai tentar nos influenciar. Agora, a pessoa justa, ela é aquela pessoa que ela não é influenciada pelo mundo. Ela não é influenciada pelas coisas mundanas. O pecado não domina ela. Ela pode até muitas vezes errar em algumas áreas da vida dela, mas ela sempre vai buscar o arrependimento e vai buscar não cometer mais aquele pecado. Então, queridos, você tem que diferenciar uma coisa da outra. O justo, ele não é influenciado pelo mundo. O justo, ele influencia o mundo. Então, aquilo que está lá fora não vai fazer nenhum tipo de mal na tua vida porque tu está bloqueado para isso. E no final do versículo diz, não se assenta na reunião dos escarnecedores ou dos zombadores. O ímpio, ele é alguém que escarnece da palavra de Deus. O ímpio, ele é aquela pessoa que escarnece de Deus. E nós temos que ter muito cuidado aqui, queridos, porque muitas vezes nós dizemos que tudo que é religião leva a Deus, nós dizemos que nós não podemos entrar em contenda com ninguém, mas a Bíblia manda a gente ser defensor do Evangelho. Nós precisamos ter posicionamento. Então, quando uma pessoa ela é escarnecedora, quando uma pessoa chega até você, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de um irmão, essa pessoa ela é uma pessoa escarnecedora, tu não pode ter contato com ela. Então, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, mas fulano é meu amigo, eu não vou perder a minha amizade. Tu não está perdendo a amizade dessa pessoa, mas tu está perdendo algo maior e melhor, que é a comunhão com Deus, porque quando tu decide ser amiga dessa pessoa, tu te constitui inimiga de Deus. A Bíblia diz isso, que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Eu conheço várias pessoas que dizem isso. Quantas pessoas, eu já vi pessoas falarem mal da igreja, falarem mal de pastor, e daí pessoas dentro da igreja dizem, mas é meu amigo, eu vou ganhar para Jesus. Não, querido, ganha para Jesus na oração, mas te afasta dessa pessoa, porque o Salmo 1 aqui está dizendo bem claro, no final do versículo 1, que o justo, ele não se assenta na reunião dos escarnecedores. O justo não tem contato nenhum, ele sabe o que é certo. Ele sabe que se ele estiver lá no meio, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo influenciado por isso aí. Versículo 2 diz, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o justo, ao invés de procurar conselhos de ímpio, ou de se assentar na roda dos escarnecedores, ele procura conselho de pessoas justas, e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem satisfação, ele tem alegria, ele tem gozo na alma quando ele está buscando a presença de Deus, quando ele está lendo a palavra. E aqui está o segredo, querido. O segredo não é você orar muito. O segredo não é você jejuar muito. O segredo não é você fazer o bem para todo mundo. O segredo de ter sucesso na vida é você ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Deus e estar meditando na palavra de dia e de noite. Lembra o que Deus falou para Josué? Deus foi bem claro para Josué. Josué, medita na palavra de dia e de noite para que tu tenha sucesso. Então, o sucesso está em meditar na palavra, porque é a palavra que vai nos dar uma direção. É a palavra que vai nos mostrar onde nós estamos errando e aonde nós estamos acertando. É a palavra que vai nos revelar o desejo de Deus para a nossa vida, o desejo de Deus para o nosso ministério. Então, a pessoa justa, ela ama a palavra de Deus. Ela medita na palavra de Deus. O justo não tem vergonha da Bíblia. Agora, o ímpio, ele não quer saber de nada do que é a Bíblia. O ímpio, ele não tem desejo nas coisas de Deus. E aqui, queridos, tem pessoas que muitas vezes elas conseguem ler 4, 5, 6 livros de autores mundanos, mas não conseguem ler um capítulo da Bíblia. Alguma coisa está errada. No versículo 3 diz assim, ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto faz prosperará. Aquela pessoa justa, íntegra, correta, o salmista está comparando essa pessoa a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, ou seja, sempre há ali alimento para aquela árvore.
Aquela árvore ela não vai secar porque a água está ali. E ela vai dar o fruto apropriado no tempo certo. O justo, ele sempre vai florescer. O justo, ele sempre vai frutificar, porque ele está plantado ao ribeiro, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. Então, queridos, não adianta a gente querer se enganar, não. Deus espera que você esteja colocado nele. A tua confiança não pode estar no homem, a tua confiança não pode estar na força do teu braço. A tua confiança e esperança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é aquele que nos planta na árvore. E se a gente não der frutos, nós vamos ser podados da árvore. No versículo 4 diz: não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Queridos, o ímpio mais cedo ou mais tarde ele vai colher o que ele está plantando. Mais cedo ou mais tarde aqui o salmista está dizendo que o ímpio ele não vai ter sucesso na vida, porque ele é como uma palha, ele vai ser levado de um lado para o outro. O ímpio é uma pessoa inconstante, ele não tem posição e ele vai colher o que ele está plantando. Versículo 5 diz: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Queridos, o ímpio, ele não vai entrar no céu. O ímpio, ele não vai entrar no céu. Então não adianta você querer, por questão de amizade, querer ter pessoas ímpias que falam da igreja, que falam de pastor, que falam mal de Deus, que são pessoas ateias no teu círculo de amizade, porque a Bíblia é bem clara, esse tipo de pessoa não vai sobreviver ao julgamento, ou seja, quando tocada estar na presença de Deus, essa pessoa ela vai ser condenada. E ela vai ser condenada para uma eternidade de afastamento de Deus. Então a gente tem que ter um posicionamento, o que é certo, o que é errado. Não importa se é família, não importa se é amigo, não importa se é irmão da igreja, está errado, tem que ser corrigido, para que essa pessoa ela venha alcançar a sua salvação. Porque não adianta a pessoa aqui no mundo ser salva, ser curada de uma enfermidade, não adianta a pessoa aqui no mundo ter dinheiro, não adianta a pessoa aqui no mundo ter uma família e quando morrer não ir para o céu. E aqui o salmista está sendo claro que o ímpio não vai sobreviver no julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. O que é pecado para Deus, o que é certo, ponto final. E daí a gente tem aquele ditado que o mundo fala lá que Deus escreve certo por linhas tortas. É uma grande mentira. Deus escreve certo por linhas certas, que é a palavra dele. Então aquilo que ele diz que é pecado, para nós é pecado. E o que ele diz que é justiça, para nós é justiça. Ponto final. E para encerrar aqui nessa manhã, essa reflexão desse Salmo 1, versículo 6 diz: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O justo, ele vai conhecer o caminho do Senhor. O justo, ele vai entender que a única coisa que pode levá-lo ao céu é uma comunhão com o Pai, é uma comunhão com o Filho e é uma comunhão com o Espírito Santo. Agora, o caminho do ímpio não. O caminho do ímpio, porém, ele vai ser conduzido para a destruição, porque ele não aceita aquilo que é correto. Ele não aceita aquilo que vem de Deus. Amanhã nós vamos estar postando aqui a respeito do Salmo 2. Então, que você compartilhe este vídeo aí em nome de Jesus. Até amanhã, fique na paz.